Quem é vivo sempre aparece. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tributário Sem Mistério. E no encontro de hoje vamos falar sobre súmulas, ICMS, descontos condicionais e descontos incondicionais, quando compõem ou não a base de cálculo do próprio ICMS. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Por que o vídeo de hoje foi destinado a isso? Tema de súmula, tema de legislação especial, ou seja, chances grandes de aparecer na sua prova. Detalhes pequenos, mas cruciais para vocês conseguirem aí pontuar o gabarito de forma completa, tá bom? Então, nós vamos estudar aqui hoje a diferença dos chamados descontos condicionais e dos descontos incondicionais feitos nas mercadorias, nas operações de venda e como isso reflete na base de cálculo do ICMS, tá? Por que eu vou falar sobre isso? Tem súmula sobre, tem disposição específica na própria lei do ICMS, Lei Complementar 87. Então, eu acho pertinente trazer aqui para vocês, até porque essa questão dos descontos causa um pouco de dúvida, né? Então, vamos esclarecer, estou aqui para isso. Primeiro, vamos focar, concentrar o nosso estudo, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque toda vez que eu vou falar de circulação de mercadoria, qual é o meu foco? O meu foco tem que ser no valor daquela operação. Se eu estou falando de um imposto que ele incide sobre a circulação de mercadoria, certo? Eu preciso saber que a minha energia tem que ser concentrada em estudar o valor da operação. Que custo teve aquela troca, né? Aquela compra, aquela venda, perdão, certo? Que custo teve essa operação? E é por isso que é importante você entender os descontos. Lá na Lei Complementar 87, né, do ICMS, o artigo 13 ele vai falar da base de cálculo do imposto. Então, o que se considera, né? E aí, olha só, no parágrafo 1º vai falar, integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso 5 do caput deste artigo. Aí o inciso 2 fala, o valor correspondente a... Aí tem a linha A, seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição. Certo? Então, o que a gente pode extrair desse artigo? Descontos concedidos sob condição, chamados descontos condicionados, eles vão compor sim a base de cálculo do ICMS. Mas aí você me pergunta, Bia, o que é um desconto condicional e um desconto incondicional? Apesar do próprio nome dizer que um tem uma condição e outro não tem condição, né? Seria um desconto concedido mediante alguma coisa ou um desconto concedido por livre e espontânea vontade, tá? Qual que é a chave da diferenciação aí? O desconto chamado sob condição já aconteceu a operação entre as duas partes, já foi emitida até uma nota fiscal e é imposto acordo, né, entre as partes no momento ali da venda, que a pessoa que comprou aquela mercadoria, ela vai ter que fazer alguma coisa depois daquela compra. Então, geralmente, é o que acontece assim, olha, eu vendo com você com 10% de desconto essa mercadoria, se você me pagar até o dia tal, certo? Então, veja, aconteceu o desconto, foi emitida uma nota fiscal correspondente, mas a condição está condicionada, fica até estranho, né, falar isso, condição está condicionada, mas enfim, está atrelada a um evento que vai acontecer futuramente por quem comprou, tá? Então, é algo futuro. Incondicional, desconto incondicional é assim, eu cheguei lá na loja, chorei um pouquinho e a pessoa me deu um desconto. Nossa, falei, nossa, mas tá tão difícil esse mês, tanto boleto para pagar, eu preciso de... Nossa, não tem como melhorar esse valor? É aquela frase, né? Não tem como melhorar? Tem como melhorar, isso é chamado desconto incondicional. Agora, se ele fala, olha, eu posso te dar 10% de desconto aqui, mas aí você tem que me pagar à vista até sexta-feira que vem. Dá um exemplo, né? Então, é basicamente essa a diferença. Mais simples de pensar, não tem condição nenhuma. Se o enunciado, se vir isso na sua prova, vai vir como comerciante conceder um desconto sem qualquer tipo de condição.
A prova da OAB trabalha muito com o texto da lei. Então, se ela fala que os concedidos sobre condição, no inciso 2º, a linha A do artigo 13, se ela coloca essa disposição expressa, provavelmente ela vai trabalhar com esse jogo de palavras no enunciado, vai falar o comerciante conceder um desconto sem condição, né? Daí só troca o sob pela palavrinha sem, pelo termo sem, e aí faz aquela confusão e, enfim, vamos ver se, né, ele tá atento à legislação. Mas é basicamente essa diferença, pessoal. O desconto fica condicionado a algum evento futuro por parte de quem está comprando a mercadoria, e o outro ele é concedido sem qualquer tipo de condição. Por que que os descontos sob condição estão incluídos na base de cálculo do ICMS? Porque, veja, a operação ela se torna um pouco mais onerosa. Ele mexe com o valor da operação, não diretamente com relação a valores, mas principalmente com a obrigação por parte de quem está comprando. Onera, porque veja, ele vai ter que pagar até tal dia ou sob tal condição, ele vai ter esse ônus a mais que vai ser aí agregado ao chamado valor da operação. Essa operação vai ficar mais custosa, porque ele só vai ganhar o desconto se ele fizer aquilo que foi combinado, aquela condição que ficou acordada entre ele e o comerciante. Tudo bem? E aí, olha só que importante. Se você está estudando para a segunda fase do exame, já faça a remissão aí na linha A, descontos concedidos sob condição, para a súmula 457 do STJ, que vai falar basicamente assim: os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Ou seja, a questão pode vir para você aí cobrando aspectos de composição de base de cálculo, certo? Por quê? Você lê na lei do ICMS que o sob condição compõe a base de cálculo, mas cadê os descontos incondicionais? Tá? Então, você já pode fazer até uma remissão, para caso você vá direto por esse dispositivo da lei complementar, você pode fazer a remissão para a súmula 457 do STJ, que daí você olha, o que será que diz essa súmula? E você vai lá ver, os descontos incondicionais não compõem a base de cálculo do ICMS. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado, auxiliado vocês de alguma forma. Fiquem atentos. Sempre quando vocês estão estudando algum artigo, alguma lei, alguma coisa, certo? E aí vocês estão estudando, sei lá, o inciso 2º daquele artigo naquela lei específica. Vocês estão estudando, se aprofundaram, viram que tem uma súmula ou viram que tem outra exceção em outra legislação, já façam a remissão. Especialmente quem está estudando aí para a segunda fase, né? Fiquem atentos às remissões. Eu acho que assim, as remissões que vêm já nos vademecums, tradicionalmente, elas seguem uma linha de raciocínio, mas pode ser que a sua linha de raciocínio seja por outro sentido. Às vezes, o caminho do seu raciocínio precisa que você, quando está lendo aquele artigo, você vá para outro artigo para chegar no artigo em questão que é da exceção, porque é assim que funciona o seu raciocínio. Lembra que o seu vademecum tem que ser construído de acordo com que você constrói, com base naquilo que você está pensando, para ficar super personalizado realmente. E que na hora da prova, quando você busca as coisas, como você que construiu aquela linha de raciocínio de remissões, você vai conseguir chegar até a resposta, tá bom? E não se esqueçam também, às vezes as remissões feitas pela própria editora já te entregam a resposta, então não tenham preguiça de procurar, de olhar. Para isso que a gente faz bastante simulado, por isso que a gente faz bastante treino de peça, de questões, exatamente para a gente começar a criar o hábito de ver, e às vezes, de tanto que a gente treinou, a gente olhar e falar, não, essa eu já sei que não é, tá bom? E é isso, estou disponível lá no Instagram, @tributariosm, no meu site www.tributariosemmistério.com.br. E é isso, pessoal, fiquem atentos, sigam no Instagram, se inscrevam aqui no YouTube, né? Dê aquele joinha bacana para me ajudar a divulgar mais o meu trabalho e compartilhar conhecimento, que é o principal objetivo pelo qual eu criei essa plataforma aqui de comunicação e difusão de conhecimento. Beijo para vocês e vamos estudar!